Boa tarde, gente. Vamos continuar, né, com as aulas e vamos terminar o assunto de máquina simples, tá bom? Eu sou o professor Josué e vamos começar. Bom, a gente viu vários tipos de... Viu todos os tipos praticamente a aula passada, né? Que era o que a gente viu. A gente viu as alavancas, as roldanas e o plano inclinado, né? Mas tem algumas especificidades que eu vou falar agora para vocês, né? Primeiro, a roda com eixo. O conjunto formado por rodas presas a eixos está presente em muitas situações, funcionando como uma espécie de alavanca redonda e permitindo a realização de tarefas cotidianas. Rodas ligadas a outras por dentes ou correntes são chamadas engrenagens e são usadas por bicicletas, carros, motores, ferramentas elétricas e muitas máquinas complexas. Agora quero que vocês, antes de eu passar o slide, pensem em alguns objetos que vocês já viram, né, na vida de vocês que se encaixa esses dois tipos de máquina simples. Bom, aqui a gente vê, né, os dois exemplos, que é um poço, que é uma roda com eixo, né, uma roda que está presa a eixos, que facilita, né, a retirada de água lá do subsolo. E aqui as rodas com engrenagens, né, que elas são encaixadas umas às outras e assim funciona como uma engrenagem, né? Se eu girar essa daqui, todas as outras vão girar. Se eu girar essa daqui, todas as outras vão girar, né? Como isso a gente vê em relógios, em várias outras máquinas, tá bom? E elas são muito importantes também para as máquinas mais complexas que foram construídas durante o tempo. Por exemplo, como os carros, né? Que estava até citando no exemplo anterior. Cunha. Os instrumentos que cortam ou perfuram, gente, tá errada a palavra. Os instrumentos que cortam ou perfuram, como pregos, facas, machados e lâminas em geral, fazem uso da cunha, que converte uma força de cima para baixo em forças laterais. A cunha é um tipo de plano inclinado. O machado funciona como uma cunha. Quanto mais estreita ou afiada for a borda da cunha, menor é a força necessária para cortar em duas partes um objeto. E menor, né, vai ser a distância que você vai precisar, né, se deslocar dentro dele. Tá errado algumas palavras, tá, gente? Vai desculpando. Bom, como tá dizendo aqui, né, a cunha é um tipo de plano inclinado. Vamos continuar aqui. Acho que eu não botei exemplos da cunha, mas era para ter exemplos aqui, que era, por exemplo, só um instante. Ah, o machado já tá aí, né, o exemplo do machado. Ele é um tipo de plano inclinado que vocês verem a ponta do machado, ela é um pouco fina em relação ao resto, tá? Ela vai afinando, formando meio que uma rampinha no machado, fazendo com que corte, né, objetos. Também temos o parafuso. Se você observar um parafuso, vai perceber que a rosca é um pequeno plano inclinado em volta de um cilindro. Ou seja, você observar o parafuso, ele tem um meio dele, né? E ao redor desse meio tem meio que uma rampinha. Como é que eu posso chamar? Meu Deus, eu me esqueci. Rodando ao redor dele, que eu me esqueci como é que fala. Em espiral, fazendo espiral ao redor dele, formando meio que um plano inclinado também, tá? Se você observar um parafuso, gente, eu errei aqui de novo. Você é para escrever normal, tá? Com O e E. Desculpa, gente. Se você observar um parafuso, vai perceber que a rosca é um pequeno plano inclinado em volta de um cilindro. E como se fosse uma pequena, uma minúscula rampa em caracol. Aqui, ó, como a gente observa, uma rampa, né? E aqui o machado. Continuando a história das máquinas simples. Dê-me um ponto de apoio e eu moverei a terra. Essa frase é atribuída ao matemático e inventor grego Arquimedes, que foi, né, a pessoa que inventou a alavanca. Só que, gente, ele inventou, ele meio que definiu, né, conceituou a alavanca. Só que na história da humanidade, a, as máquinas simples são usadas muito anteriormente a Arquimedes, tá? Ou seja, já existiam máquinas simples antes dele, como a gente vai observar. E ele
o Arquimedes moveu sozinho. É um navio, né, imenso, que precisaria de mais de 20 pessoas para sair do porto, né? E ele conseguiu mover sozinho usando esse sistema de alavancas. A história das máquinas simples. Na construção das pirâmides, supõe-se que os egípcios puxavam imensos blocos de rochas apoiados em troncos que podiam rolar em rampas inclinadas, né? Ou seja, eles faziam rampas inclinadas, como a gente já viu, as rampas ajudam, né? Quanto menos inclinada for a rampa, mais fácil vai você subir nessa rampa com algum objeto. Eles usavam também as... Usavam também... Só um instante, desculpa, gente. Eles usavam os troncos, né? Que são redondos, funcionavam como rodas. Colocavam em cima desse plano inclinado e colocavam os imensos blocos de rocha em cima dessa madeira, né? E aí sim puxavam e subiam para montar as pirâmides. Muita gente ainda duvida desse sistema, eu mesmo duvido, por conta que acreditam que no Egito eles tiveram a ajuda de seres de outros planetas e por aí vai, várias histórias, tá? Porque as pedras, gente, são muito grandes, tá? E precisariam de muita gente para poder realizar esse trabalho, né? Mas eles sugerem, né, que eles construíram as rampas dessa forma e construíram as pirâmides dessa forma com a ajuda, né, dessas rampas e de outros sistemas, né? Alguns registros indicam o uso de roldanas pelos assírios já no século 8, uma época antes de Arquimedes, ou seja, né, para vocês verem como bem antes já eram usadas várias máquinas simples. Por sua vez, é para ser com V, tá, gente? Desculpa. Foram encontradas ferramentas pré-históricas feitas de pedra lascada, né, como ferramentas que eram usadas para quê? Usadas como machados, usadas como faca, justamente máquinas simples que a gente conhece hoje, né? E isso também era bem anteriormente a Arquimedes, né? Praticamente no começo da humanidade. Vocês estudam isso em história. Já havia na China fornos que derretiam metais, permitindo fabricar ferramentas como machados, serrotes e espadas. Para vocês verem, né, que isso tudo é bem anterior a Arquimedes, né? Ele meio que só definiu o que é a alavanca, né? Ele conceituou o que é isso e como isso facilita ser usado no dia a dia, mas ele não inventou, né? Porque já era uma coisa utilizada há muito tempo atrás. Bom, e aqui o slide é